Alô, síndico! Fala, minha síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio! Começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, porque aqui, condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda terça e quinta-feira, nosso encontro marcado pra falar do universo condominial às 18 horas, na tua telinha, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que o papo é maravilhoso com essas feras aqui. Minha amiga, doutora Priscila. Fala, doutora. Fala, Thiago. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo com você por aí também? Ou as buchas tão grandes, hein, Thiago? Como é que tá hoje? As buchas tão grandes, porque as perguntas foram muito capciosas. É tudo pergunta segredo. Ele guarda ali, só pra mim. Pega e pra ali. você Fica da na Rede caixinha. SPTV, né? E ele, Diógenes, o livrinho mandou aqui, deixa eu ver aqui, rapaz, vamos mostrar o livro. Mostra aí o livro. Ó, esse aqui finalmente. ó. Aqui, Silas, ó. É engenharia Fecha condominial, aí, Silas. isso é fera, Fecha ó. no zoom. Ó. Bom demais. E aí, Diógenes, beleza? Parabéns. Beleza. E aí, pessoal, como é que tá as coisas por aí, né? Na correria, né? Notícia de síndico pra tudo quanto é lado, né? Legislação pra lá e pra cá. Esse dia eu fiz um workshop mostrando a sentença, Tiagão, mostrando que o tribunal já olha o poder-dever do síndico de fiscalizar as obras do condomínio. E foi nesse novo contexto social que eu escrevi esse livro, com todo o apoio de todos vocês que me ensinam muito. E com as perguntas que você faz aí. Então, aquelas perguntas bacanas sobre as obras do seu condomínio, como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo sem ser engenheiro. Aqui está a teoria e o conceito de todo o novo contexto social do síndico no papel da sociedade. Ou seja, você é, querendo ou não, uma liderança, a você é entregue o patrimônio comum e você tem que saber administrar. Tá cheio de dicas, insights, tabelas, né, sobre o aprendizado, sobre a jornada do síndico. Aproveitar que o Thiago abriu o espaço e vou falar, né, gente? Não sai, né? Então tá aqui, ó. ART, RRT, risco, termo de garantia, tudo que você precisa saber para aplicar nas obras de manutenção do seu condomínio, tá bom? Trouxe aqui já autografado para você, que ele não sabia, ele ficou aburrado comigo, que eu tava ali, ele conversando ali, eu aqui escrevendo e tudo, eu falei, vamos começar! Mas eu fiz com dedicatório para você, ó, meu amigo Thiago, pelo carinho e pela abertura das portas da prosperidade, com todo respeito e gratidão a você. Tá aqui, ó. 11/11, a data é linda, hein? 11/11 de 2025. Vou criar até uma série para falar esse livro aqui lá no Inteligência Condominial. Segue lá no Instagram que vamos criar uma série sobre isso. Vou aqui, ó, depois, ó. Que eu fiz também para a doutora Priscila, que dá aula no método que eu quero anunciar para você no final do podcast. Fica até aí que você não vai entender o quanto que a gente evoluiu nesse último ano sobre os conteúdos e as melhorias para o síndico. Ó, para a minha amiga doutora Priscila, que vive o dia a dia da vida de síndico. Obrigado pelo apoio, pela ajuda, pelos ensinamentos. 11/11/2025. Doutora Priscila, com todo carinho. Bom demais! Pessoal, Vou ler e colocar na minha sala, meus síndicos também consultarem. Você deveria comprar para presentear os síndicos. Olha Boa aí. ideia, Thiago. Vou levar isso aí lá pro financeiro do escritório. Financeiro. Pra eles Ela que verificarem. paga a conta! Lá é a Gabriela. Tem a Gabriela Mas lá ela no que meu tem o setor recurso. financeiro. Gente, vamos lá então começar nosso bate-papo. Já quero agradecer você estar conosco aqui. Rede SPTV, toda terça e toda quinta-feira, 18 horas, nosso encontro marcado no Brasil e no mundo para falar do universo condominial. Lembrando para mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Preparados, meu povo, minha pova? Vamos embora, né, Eita, Thiago? Vamos levar lá. conhecimento pra esse povo. Então vamos lá, primeira pergunta do amigo Renato Xavier. Tan. Essa aqui é polêmica. Vamos lá. O título é Responsabilidade da administradora. A administradora aplicou o dinheiro do condomínio em outro país. O síndico é responsável? Doutor? Aplicou em outro país, Tá Thiago? cheirando o golpe. É, isso aí E tá meio O complicado. que você acha, doutor? transações internacionais no condomínio, hein? Foge Essa foi totalmente boa, do Tá padrão investindo. operado em condomínios para as reservas financeiras, porque geralmente os condomínios eles têm um fundo de reserva e eles têm fundo de obras, às vezes eles estão recolhendo uma taxa extra, entendeu? Mas tem até uma modalidade de alguns condomínios que estão fazendo investimento em carteiras, né? Sim, mas aí a minha sugestão é que isso sempre seja submetido a uma deliberação assemblear. Toda aplicação que contém riscos,
ela deve ser submetida a uma deliberação assemblear. Para quê? Para resguardar a administração, tanto da boa intenção da realização dessa manobra financeira para melhor garantir os recursos do condomínio, mas também para evitar os riscos de questionamentos, riscos de desconfianças que pairam por aí, ainda mais quando a gente fala em questão financeira. Está tendo tanto golpe por aí, Thiago, que é bom os gestores eles ficarem bem atentos, ainda mais quando a gente lida com patrimônio coletivo. É dinheiro de outras pessoas. E se ele for negligente ou imprudente ou não tomar as cautelas necessárias e isso gerar um prejuízo, infelizmente ele vai ser responsabilizado pessoalmente. Então, quando ele toma as cautelas prévias necessárias, ele minimiza a possibilidade de uma eventual responsabilização civil. E o ideal também é que ele entenda qual que é a natureza do recurso para ele verificar como é que vai ser a questão da disponibilidade. Porque cada rubrica orçamentária dentro do condomínio, ela tem uma destinação. E com isso ela tem uma necessidade de liquidez. Por exemplo, o fundo de reserva serve para quê? Ele é um recurso que ele fica guardado, mas ele pode ser necessário de uma hora para outra. Verdade. Por quê? Se tiver um caráter emergencial, ele vai ter que fazer a utilização. Como é que eu vou fazer a aplicação desse recurso numa aplicação financeira que demora 5 dias para poder liberar? E assim, né? Agora, é complicado. Uma coisa importante, pessoal, eu sou totalmente contra esse negócio de administrador eu pagar a conta. Eu acho que o dinheiro tem que ser gerido pelo gestor, que é o síndico. Porque às vezes, igual aqui nesse caso, a administradora pegou. Como é que você sabe a origem do dinheiro? Como é que foi feita essa transação? Em nome de quem foi feito? E você é responsável, né? Outra coisa, DDA. Tome muito cuidado, tem muito golpe DDA. O cara paga o DDA. Né? Outra coisa, já vi colega meu que botou para DDA, pagamento de DDA, uma ação judicial. Aconteceu? Não foi liquidado, não sei por quê. Deu ruim. Dobro. Aí paga muito. O trabalhista, dobro. O trabalhista paga 100%. Ele teve que pagar 100%. E cível pode chegar a 20% então, sim, de oneração. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, DDA. E se você for pagar algo com DDA. E, Thiago, tem um golpe novo. Opa, e aí, ó. Olha, vocês fiquem atentos, porque os golpistas eles estão pegando as carteiras das contabilidades, criando um e-mail com o nome da contabilidade e mandando aquela DARF, aquela DAS, né, que a gente paga ali todo mês de imposto. Você olha o documento, você acha que ele é um documento perfeito, porque ele tem lá a inscrição, ele vem a descrição adequada, só que eles fazem o quê, Thiago? Eles estão substituindo o código de barra padrão. E hoje em dia tá todo mundo muito no automático. Então a pessoa vai lá, paga e tá mexendo no WhatsApp, ver, né? Tá falando aqui com o morador, tá fazendo outras coisas. Eu entrei nessa aí, viu? Por pagar o negócio, o nome era outro. Aí falei com a pessoa, o número era muito parecido, eu só copiei, olhei rapidinho. Quando eu fui ler o nome, era outra pessoa. Pronto. Perdi o dinheiro. Aí, e assim, a possibilidade de reversão, por mais que hoje em dia tenham alças que a gente pode abrir o MED no banco, informar o que aconteceu do golpe, tentar bloquear esse dinheiro, é um processo que ainda é mais lento. Então, a possibilidade de você resguardar esse valor é muito pequena. Então, preste atenção no destinatário, confere o CNPJ, entendeu? Toma as cautelas, desconfie de descontos muito grandes, de formas de parcelamento fora da curva, de pessoas interceptarem por números que não são aqueles cadastrados no seu canal de contato. Se você já conversou com o seu engenheiro, vê um número novo falando que é o boleto referente à mensalidade do seu engenheiro, desconfia. Sim. Se você nunca tratou sobre esse assunto com esse número novo, pega o telefone que você tem do seu prestador de serviço, que você já comunicou com ele, que você tem certeza que é dele, e comunica. Na dúvida, pega o telefone e liga. Eu estou trabalhando muito essa questão, Thiago, da conscientização dessa questão dos golpes. Então aí fica um alerta, o golpe é a nível nacional, não é uma particularidade de Brasília, e eles estão cada vez mais afiados. Mais profissionais. Eles falam bonito, eles não vão falar assim, e aí, mano, manda o Pix pra mim que eu quero resolver. Ele vai falar, eu sou o doutor fulano de tal, do escritório tal, e ele vai falar bonito, e ele vai te tirar dinheiro. Cara, então, mas ó, cuidado. Uma coisa importante que a doutora falou, padrão. Se você tem um padrão de conversa com uma pessoa, de repente muda. Um dia o cara entrou em contato comigo não, o cara contando a história, né? Ele é dono da administradora. Um síndico entrou em contato com ele pedindo dinheiro emprestado. Aí ele foi, fez o quê? Emprestou. Só que era golpe. Aí eu falei, cara, mas se o cara não tem esse hábito, pô, pedir dinheiro, você vai ligar pra pessoa, vai conversar com a pessoa. Do nada eu empresto um dinheiro.
Ou, por exemplo, assim, tem um processo, peraí, vamos procurar um advogado de origem antes de pagar. Outra coisa, Pix, já aconteceu comigo. Pix também, não. Você fazer o Pix errado, o número. Né? Graças a Deus, só tive um problema até hoje. O resto, todo mundo devolveu. O povo ele tem boa fé. Mas toma cuidado, hein, na hora que for digitalizar. O que o Jorge falou, na hora que for pagar, observa se está pagando para aquela pessoa mesmo. Confere. Advogado também tem a situação. Já vi a colega minha, tá pagando em mais de 50 mil. Por quê? Saiu uma sentença aqui, tem que pagar essas custas aqui. É o que ele falou, um dia a dia na correria, você vai lá o quê? Vai pagando. Não, e agora quando foi eles ver, ligam, doutor, Thiago. aquele que eu paguei. Como assim? Eu não mandei pagar nada. Thiago, essa agora... O golpe tá aí, viu? Cai quem quer. Mas já tem também, outra coisa, a gente tá falando agora, tem também o do boleto de condomínio. Tem o do Isso boleto. é importante também. O pessoal tá rastreando o boleto Tudo. do condomínio, né? Botando logo bonitinho, Tudo trocando o QR redondinho. Code. Aí não entra no Pix, quando você vai pagar o nome tá parecido, que o cara já copia, já cria a conta com o nome parecido. Tem que ter os detalhes. Quando você olha, não é. E aí, É um problema. tem problema. É um problema, porque assim, a gente não vai reverter isso, o beneficiário e destinatário da quantia não é o credor original, então você pagou mal. E o direito ele tem uma velha premissa, pagou mal, paga duas vezes. Então assim, Exatamente. é muito cuidado com questão de links, porque eles pegam phishings, esses sistemas aí de duplicação do seu telefone. Outra coisa que eles estão falando, olha, fulano, para você receber um alvará, você precisa fazer um acesso na sua conta do banco, então eu vou te pedir que você entre, me ligue de outro aplicativo, de outro telefone, onde você não tem o aplicativo, e você vai me mostrando na tela e eu vou fazendo passo a passo. A pessoa vai envolvida e ela manda o Pix sem nem ver. O pilantra, ele já tem um modus operandi que ele te leva e você nem sabe que foi. Aí quando você olha e fala assim, caramba, eu acabei de fazer um Pix, como assim? Desse jeito. Aí já foi. Já foi. E é um problema Tá fácil não, viu, gigantesco. pessoal? Tá fácil não. Gigantesco. Fica a dica então para você, amigo Cíntia, amiga Cíntia. Vamos para a próxima pergunta, amiga Alessandra. O título é: sou obrigada a ficar com a água compartilhada? Ela fala, ó. Uma administradora diz que sou obrigada a pagar pela água compartilhada, até que a Assembleia decida se cada um pode ter o seu hidrômetro. Isso está amparado pela lei, doutora Priscila, meu amigo Jorge, vamos falar sobre cada isso. um pode ter seu hidrômetro já por lei, né? O negócio Sim. é o consenso dentro do Não. condomínio. Depende. pode. Porque assim, tem condomínios que eles já nasceram com hidrômetro Isso. individual. Certo. Para você fazer a conversão para... se você tem um hidrômetro coletivo para você individualizar, às vezes a gente tem um valor muito caro. Muito caro. E às vezes nem é exatamente. possível fazer isso, Que nem dá pra fazer. não tem condições dos condôminos. Ou como o Thiago muito bem pontuou, talvez a intervenção ela seja muito grande e o condomínio não tenha como executar aquilo. Sim, você tem a inviabilidade da obra por dois fatores, né? A obra Financeiro. muito dispendiosa, estrutura muito difícil de mexer e o aumento do custo direto na ponta do consumidor, que é o condômino. A questão é que também existem tecnologias de medição sem a necessidade de alteração da infraestrutura que pode individualizar essa medição. E que Nós pode temos ser... um amigo nosso que é engenheiro, que é o Fábio Ferro, que ele tem um equipamento de medição que ele instala por unidade, né? E a pessoa paga ali uma taxinha de instalação, uma taxinha mensal, coisa pouca, R$3 por mês, só que individualiza totalmente. E qual que é a maior vantagem disso, tá? Para você que está do outro lado? A maior vantagem é que você identifica gargalos de vazamento. Eu tenho no meu prédio, onde é o Lisboa lá, que é síndico, unidades que são consultório dentário. Aquela maquininha, motor, bomba, o tempo todo funcionando, água consumindo, 30, 40 clientes. Beleza. Lá são 3 consultórios, funcionam ao mesmo tempo. Já do outro lado, eu tenho um escritório de advocacia. E tenho o meu escritório. A gente não consome, não tem movimento de consumo. A taxa é rateada para todo mundo. E eu tenho unidade abaixo de mim que é um salão de beleza. Então a diferença de consumo, Thiago, por unidade de água é gritante. E o condomínio, agora que o Lisboa entrou, que vai mudar isso aí. Mas o condomínio não se dispõe a medir a água. Então ele cobra uma taxa fixa, o condomínio é altíssimo. E as unidades não pagam pelo próprio consumo. Então, nesse caso... Eles pagam pelo todo. Paga pelo todo. Nesse Até caso, a unidade. Quem gasta, por exemplo, a taxa mínima, que sou eu, que pagaria R$70 de água, estou pagando dentro da tarifa mensal lá do condomínio R$150.
Enquanto o salão de beleza que deveria pagar R$500 por mês, porque ele ganha dinheiro consome com a mais, água. né? Mas a água para ele é matéria-prima. É verdade. É insumo, né? Né? Insumo É para lógico execução de serviço. Isso. É lógico que é diferente para você que está do outro lado aí, que tem o seu condomínio no quesito residencial. Estou falando de condomínio comercial. Mas da mesma forma, eu tenho, quando fiz individualizações aqui em Brasília, eu fiz em mais de 300 unidades. Eu tinha unidades que pagavam a taxa média, certo? Sim. E eu tinha unidades que, quando instalou a medição individual, passou a pagar R$450. E a taxa média que ela pagava era de R$100. É porque assim, quando não é assim, Então, é desigual, né? Aí o que acontece? 3 meses depois que a unidade está pagando 450, ela começa a pagar 300, 200, 180. Por quê? Reduz no consumo. A pessoa toma senso, para de tomar banho de 1 hora, para de lavar roupa 2, 3 vezes no dia, para de jogar água onde não precisa, menino brincando no banheiro, assim, na banheira. Duas coisas que eu acho que é importante Tem falar. que instalar. Eu tenho os dois formatos, né, na minha carteira. Um com individualização e sem individualização. E é difícil as pessoas entenderem isso quando falam assim, vai fazer o rateio do condomínio na taxa ordinária. Água. Ah, mas que é muito caro, que eu moro sozinho, a outro tem 3, eu acho que é legal. Porque assim, eu sou a favor que tudo seja individualizado. Primeiro, O é máximo justo, que puder, porque você falou, o cara tá com um apartamento fechado, Uhum. ele tá pagando igual todo mundo. Exatamente. O cara tem 5 pessoas, paga igual o cara tem 1. E outra coisa, para nós que somos gestores, é menos vamos dizer assim, É menos uma preocupação. isso, uma porque, tarefa maior. por exemplo, você vai administrar uma conta de 200, você vai administrar uma conta de 4, 5 mil reais, igual eu faço. Então, assim, as minhas outros condomínios, a conta é 100 reais, esse condomínio é 5 mil reais. E aí Sim. tem inadimplência, tudo, pesa mais. E o Para a síndico- gestão é mais complicada. Exatamente, porque o síndico, nessa questão, doutora, ele está fazendo a gestão do consumo particular. Isso, exatamente. Não é nem função dele. Então, assim, você que é síndico aí do outro lado, procure tecnologia. Se você não conhece aí, chama Planedo Engenharia, @Planedo Engenharia no Instagram, faz contato com eles lá. Eles vão te mostrar como que aplica esse sistema de individualização sem você ter que fazer nenhuma obra. Agora, E isso faz total diferença. Sem porque querer- tudo medido para você. sem querer já complementar isso agora, porque a gente fala do condomínio que tem e fizeram coisa que não pode ser feita, né, doutora? Sim. Vamos lá então, vamos Olha lá. os Ó. gatos que tem por aí. né? Não, não é isso não. Vamos lá, ó. Andréia. Antes disso, eu quero mandar um abraço, amigo Marcelo Tarrafa. Né? É, o Marcelo lá na Tarrafa, atividade condominial. Você que está assistindo o Brasil todo, bota aí atividade condominial 107.10. Todo sábado lá o encontro marcado com meu amigo Marcelo, com minha amiga doutora Priscila. Tem Vamos lá. cadeira fixa lá. Tá Cadeira fera. fixa. Eu quero comissão, hein? Vamos lá então, ó. A André fala o seguinte, ó. O título é Cobrança Individual de Água em Condomínio. Vai falar, ó. Quem estipula o valor cobrado da água em um condomínio? Porque além do valor do meu condomínio, veio cobrado a mais um valor da água dizendo que no meu apartamento tem vazamento. Só cobrou de mim o valor do vazamento. E aí, doutora? Pode! Porque Não assim, pode. quando a gente faz a instalação da individualização por meio desses sistemas, igual o Diógenes falou, eu gosto, por um excesso de preciosismo, que isso seja colocado em uma ata de assembleia com as regras muito claras de como é que funciona a medição, quais são os critérios utilizados, quem é responsável por elas. Para quê? Para a gente poder amarrar todo mundo naquela situação específica. Então, nesse caso, provavelmente ela tem um medidor individual. Esse medidor, através da leitura que é realizada mensalmente, deve ter constatado um comportamento diferente e ela foi notificada que o consumo dela estava acima, que ela verificasse a questão do vazamento. Por quê? Porque vai onerar, não tem jeito. Se entrou mais água dentro da Gastou, casa pagou, dela, né? ela vai pagar uma conta mais alta. A conta não fecha se não for assim. É assim que E é interessante que A gestão do consumo é uma ferramenta que você tem que entender, tem que aprender, porque faz parte da sua profissão. Não, e essa Isso outra coisa realmente faz importante, a inclusive diferença. assim, aqui em Brasília tem muito isso, né? Porque eles fazem a leitura inicial. Sim. E aí ele pega todas as unidades, tem que bater. Se não bater, joga para a área comum. Né? Que é uma coisa que também acontece, um erro gravíssimo, a CAES faz isso. Faz né? isso. Ixi. Agora, outra coisa que eu acho que é Você fica importante. devendo para a CAES, depois ela tem o direito, né? CAESB, SABESP. Se você não controla isso e você está pagando a menor, aí vamos Uma lá hora vai agora. cobrar. Estou me dando bem, né? Não tá não. Na hora a conta chega. Não tá não. Primeiro, você é o síndico, você é o gestor da edificação, a responsabilidade é sua. Se ficar a dívida para trás, você disser eu não sabia, se na Assembleia votar, eles vão atrás de você pagar essa conta. Então, qual que é o seu papel? É conferir se está pagando a mais, corrigir. Se está pagando a menos, corrigir. Por quê? A legislação federal permite que as fornecedoras de água, de energia,
cobrem a qualquer tempo se ela identificar a diferença por um período. Né? Sim. Então você está gerando uma dívida para o condomínio que depois, descoberta, vai bater na sua responsabilidade como síndico e vai bater no condomínio no período da sua gestão. Então você pode muito bem ser penalizado. Não tem essa de estou me dando bem, porque você está pagando uma conta de água menor do que você deveria. Tá? Com isso que eu estou falando, você vai buscar no assunto engenharia condominial, gestão de custos, gestão de água, de gás, porque o gás é mais particular, então é mais controlável, né? Você precisa buscar entender. Nós temos nas nossas aulas gratuitas várias vezes o tempo. Então fica atento aí, @condominial engenharia, que a gente vai colocar antes do dia do síndico uma live sobre gestão de consumo. Tá? Amanhã tem a cúpula do síndico lá em Samambaia, a gente vai falar um pouco sobre isso, um evento presencial bem approach. Então deixe seu comentário aí, você quer participar, fala com o Thiago aqui, a gente vai fazer uma live, se for o caso pode até trazer o Fábio aqui, né? Pode combinar um programa para falar sobre isso aí. Combinar um programa sobre gestão de consumo, se ficar devendo ou se pagar a mais. Nos dois você tem o peso da responsabilidade. Outra coisa, doutor, acho que é importante de falar, né? O síndico não pode cortar essa água, né? A gente tem um detalhe sensível, essa questão do corte de água. Eu tenho uma posição um pouco mais conservadora, e eu tem também. colegas aí que tem a discussão jurídica, diz que pode, não sei o Não, quê. pode. Mas eu não oriento dessa forma. Eu sou extremamente cautelosa, porque quando a gente vai para o subjetismo legal, eu prefiro ter uma posição de que não vá ter problema do que uma posição que inspire cuidados. Eu não gosto de trabalhar com o incerto. Então, o máximo que eu posso prever e orientar para evitar que o problema aconteça, eu faço. Questão de quórums, questões de aprovações em deliberações assemblear, eu sou muito rígida nesse sentido, porque eu acho que assim, aquilo que está ganhando, a gente não precisa ir para a tentativa de dar certo. Verdade. Pode ser que Já dê. tem algo que não e tá se legal, não né? e se não der, você está disposto a correr o risco de ser responsabilizado porque você não cumpriu um quórum? Por exemplo, eu fui para uma assembleia de condomínio que fez uma alteração na destinação de uma área comum. E eu fiz a orientação 2/3, né? do quórum adequado, de 2/3. Orientei a Assembleia. A Assembleia virou para o advogado e falou assim, gente, a gente entende a posição da doutora, a doutora está com o posicionamento técnico adequado, fez a orientação jurídica adequada, mas a gente quer aprovar mesmo assim. A maioria dos moradores presentes em Assembleia quer aprovar. Eles sabem o risco jurídico. Então, eu, como uma prestadora de serviço, eu fiz o meu trabalho como eu deveria fazer. Fiz a orientação. Se eles vão seguir de outra forma, a gente não tem o poder de proibir nada. Mas a gente tem o dever de orientar. É diferente. E outra coisa importante ainda que eu falei. registrei em ata. Não, isso que eu ia falar agora. E registrar pra garantir. Exatamente. Eu já vi muitas vezes o cara falar, todo mundo não aceita. Aí quando vem o chumbo, todo mundo sai fora. Não, eu registro em ata. Registro, porque foi uma fala, pedi ao secretário. É uma fala importante, olha, né? Quero que seja registrada em ata a manifestação da doutora Priscila. Assim, ainda ditei os exatos termos que eu queria que constasse em ata. Entendeu? Então você está na Assembleia, quer que conste uma fala sua, não esqueça de falar para o secretário registrar em ata. Se você não falar isso para o secretário, ele vai fazer um resumo da discussão daquela noite. Então, se é uma fala específica, pausa, respira e pede de forma adequada. Porque se ele for da oposição, inclusive, ele deixa alguns assuntos fora da área, viu? E aí depois fraqueja a sua gestão. Então, muita atenção a isso, porque eu canso de falar para os alunos da gente, olha, a Assembleia ela tem que ser um ato jurídico perfeito. Você tem que ter o edital, começa lá no edital, a explanação, o local, a data, o horário, você não pode mudar sem aviso prévio. Se você for mudar o salão do bloco A para o bloco B, você vai ter que voltar ao edital para inicial. Depende. A gente já conseguiu. Mas via de regra é isso. Via de regra é isso. Mas você tem algumas estratégias que, desde que devidamente comprovadas, que não vai haver nenhum prejuízo ou desconexão de informação, você consegue fazer uma mudança. Mas se aí for do salão A para o salão B. Aí você precisa do profissional para te auxiliar. Mas aí você tem que ter um profissional para te assegurar uma estratégia. Via de regra, se você mexer no edital, você tem que dar o tempo mínimo da convenção, da publicação, para poder alterar essa questão. Data, horário, local, tudo é fundamental. A outra questão é, o que você registra em ata é um ato jurídico perfeito, ou seja, tem que ser
possível, permitido, está na pauta e tem que ser devidamente levado a cartório. São várias questões de anulação de assembleia, porque fica a falta da transparência da informação. E outra Quem coisa, tinha poder de fala, às vezes não fala, o presidente corta a fala das pessoas. Então, o síndico precisa se posicionar para garantir que seja escrito o que realmente foi acontecido na reunião, que essa é a linha da verdade. E as atas, elas geralmente, elas fixam obrigações. Elas são dever, instrumentos jurídicos que fixam obrigações, sejam elas financeiras, sejam elas de desenvolvimento. Então, o instrumento jurídico que está sendo confeccionado, ele tem que ser bem redigido, ele tem que ter uma linguagem clara, ele tem que ser assertivo no que ficou deliberado. A imputação e a realização, ela não pode ser realizada de uma forma aberta, que gere margens de interpretação divergentes. Para quê? Para que você não tenha um instrumento jurídico construído de forma aleatória. Não, e que Fora tem margem de discussão. E outra o objetivo não é esse, você faz uma assembleia linda e maravilhosa. Na hora da ata você falha, aí você tem um problema. Eu falo aleatório que ele desconecta um passo, passa para outro assunto, não finaliza. Pula, não tem conexão, não gera uma obrigação final. Sobre a questão do problema do jardim, faz o tópico e termina a fala, né? Completa a fala, aí entra no segundo tópico, ou seja, existe uma cadência, uma frequência das atas. E sabe onde acontece muito isso? A pessoa está falando de um tema e aí outra pessoa entra com um assunto aleatório, que eu falei aleatório, e ele fala outra coisa, a pessoa fala, bota no final. Eu já peguei ata que a pessoa colocou isso, não, fulano de tal levantou para falar sobre uma coisa, falou de outra e mandou botar no final, e no final não tinha nada que a pessoa falou. Entendeu? Aí gente, fica meio totalmente fora de outra coisa é muito importante o presidente da Assembleia. Já passei por isso. A ata é um documento legal. Ele Sim. serve como prova. Sim. Então ele pode te salvar, como ele pode te prejudicar também. E se você manipular, você responde por Exatamente. crime. Então ainda tem esse é um Entendeu? pequeno grande detalhe. Por que é um ato jurídico perfeito? Porque estão confiando em você a decência, a ética, a moral ali, a transparência de a lisura transcrever. Na exato, essa é a palavra. Por isso que eu gosto dos advogados, porque eles têm as palavras difíceis. A lisura do processo, a transparência. Fulano fez isso, aquilo outro. Fecha o parágrafo da ata, né? Exatamente. Passa para outro assunto, conclui a ata. E vamos passar para outro assunto, que o da ata já foi, né, amigo Silas? Manda aqui para mim. Vamos falar nossos apoiadores, Silas. Coloca na tela aí, ó. Cicobi DF1000, quer dizer, Cicobi BR1000 agora, pro Brasil e pro mundo. Esse banco conhece do universo condominial, quem é de Brasília, quem é de Goiânia, quem é do Brasil. Segue aí, Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Vamos lá, minha amiga Facilite. Cadê você, Gabriela? Ó, pessoal, você que tem um condomínio, é síndico, quer procurar um administrador que vai te ajudar no seu dia a dia, tá aqui, ó, Facilite, amiga Gabriela, simplesmente trabalhou a vida toda em condomínios, e a administradora dela tem mais de 20 anos de mercado aí, uma pessoa de alto conhecimento que vai ajudar você a ter mais tranquilidade na sua gestão condominial. Procure aqui, facilite.com. Próximo é quem, meu amigo Silas? Bota aí, minha amiga Lisiane, seguro, e já sabe que pode contratar seguro hoje, no Brasil e no mundo também. Então você quer contratar o seguro do seu condomínio, você que está em Alagoas, você está em São Paulo, você que está em Brasília, procura quem? Minha amiga Lisiane, da Atual Forte dos Seguros. A Lisiane tem mais de 20 anos de experiência de mercado, inclusive no YouTube tem uma playlist Seguro Condominial, tem vários insights da amiga Lisiane aí, ajudando você, amigão síndico, a contratar o seguro para o seu condomínio. Então procure, ó, Lisiane, Atual Forte Corretora de Seguros. O próximo é quem? Leonline, pessoal, tem mais de 30 anos de mercado, pioneira aí na portaria remota, ela que é especializada em segurança condominial, ela que ajuda os síndicos, ajuda as empresas e também faz segurança residencial. Então ela atinge todos os níveis do mercado, condominial, empresarial e residencial também. E a Leonline está aí para ajudar você, síndico, a ter mais tranquilidade na questão de segurança do seu condomínio. Procura ele online também. E eu falo agora da BSB, deixar o amigo Diógenes. BSB Engenharia condominial para você. A gente tem todo um sistema de trabalho, né? Porque a gente pega ali do início do seu condomínio, levanta os aspectos gerais, cria toda a sua perspectiva, indica para você o que ajusta no seguro do condomínio, qual o posicionamento você precisa ter. A gente vai com você até a assembleia de apresentação desse material da engenharia,
criando ali um sistema de gestão de patrimônio. Então a gente já não vende mais só laudo, né? A gente tem os laudos de inspeções prediais de vários níveis, até auditoria, inspeção de fachada, entre outros pontos, mas o que a gente faz principalmente é trazer tudo isso para um contexto saudável que demonstra a maestria do síndico no zelo pelo patrimônio e conduz um fio lógico de apresentação das condições do seu imóvel, tá bom? Grande parte desse sistema está descrito aqui, ó, Tiagão, no livro Engenharia Condominial, como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro. Descrição do livro para você que tem interesse em aprender mais sobre o novo papel social do síndico na gestão do patrimônio, tá no link que o Tiagão vai colocar aqui no vídeo aqui embaixo. É só clicar lá e falar com a gente. E você tem mais informações sobre esse trabalho nosso em @condominialengenharia lá no nosso Instagram. Bom demais! Lembrando que está nos assistindo pela rede SPTV, você pode depois lá no YouTube, em Intenso Condominial, tem mais de 4.000 vídeos para ajudar você, amigão síndico, a ter mais tranquilidade na gestão condominial. Aí estamos aqui na rede SPTV toda terça e toda quinta-feira, 18 horas, esse encontro marcado para falar do universo condominial. E vamos seguir com o nosso programa aqui, né? Vamos lá! Lembrando que pode mandar sua pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Vamos lá! Doutora, tem polêmica aí? Tá preparada para mais polêmica? Bora, Thiago. Eita, doutora, eu gosto. Bora! Eita, vamos lá. Ó. Olha a treta, amigo Silas. Olha a treta, ó. Jéssica. O título é: Síndico não quer liberar a minha entrada pelo portão social. Eita, vamos lá, ó. O síndico excluiu o meu cadastro do aplicativo, que é de acesso ao portão social. Não consigo entrar no aplicativo para dar acesso à facial para que eu possa sair e entrar. Preciso da liberação dele para que eu possa fazer o cadastro da facial de novo. E ele não quer liberar. Ele pode fazer isso, doutora? Assim, a grosso modo, não. Desse jeito aí ficou ruim. Mas eu tenho que entender. Ele é um morador que morava na unidade, tem uma decisão judicial dizendo que ele não pode frequentar o apartamento. Será? Em razão disso, foi cortada o acesso dele ao condomínio. Então, assim, regra geral, o síndico, se é morador, tem vínculo com a unidade, ocupa a unidade, sistema de biometria existe, o síndico ele tem que viabilizar o cadastro do morador para que ele tenha acesso às áreas internas do condomínio com os protocolos habituais exercidos com todo mundo. Priscila, tem exceção? Sempre tem exceção. A gente tem peculiaridades envolvendo problemas de violência doméstica, a gente tem peculiaridades de despejo de unidades habitacionais, às vezes o inquilino ele foi despejado, foi cumprida a ordem de despejo, o proprietário pegou o mandado cumprido do oficial de justiça, mandou para o condomínio dizendo que aquela pessoa não reside mais lá. Tem um contexto por trás que aí veda dele ter acesso às áreas comuns. Então o síndico ele tem que fazer uma análise precisa da situação de cada morador. Ele não pode, porque eu não gosto de você, Thiago, eu não vou fazer sua biometria e eu vou te impedir de entrar. Não, isso aí ele não pode. Picuinha, nesse âmbito, ele tem que agir como profissional e administrador do empreendimento para a coletividade. É o que a gente fala, contexto não é contexto, né? Da forma como ele colocou aí, ele direcionou para que o síndico está cometendo um abuso de poder, né? Está cerceando a entrada do morador, direito de vir, né? O controle de acesso no próprio imóvel. É dificilmente crível que o síndico esteja fazendo isso, a não ser que ele seja doido. Se for doido, tudo bem. Mas a questão é a seguinte, né? O trabalho que talvez o síndico tem que abrir para o cara, né? É muito mais trabalhoso. É isso que eu ia falar agora. Pensa o síndico, a desinteligência do síndico ficar criando o caso com um morador. E toda vez que o morador entrar e sair, vou comprar pão, voltei. Vou levar o cachorro para abre para mim aí. Abre para mim. Quer dizer, esse síndico vai tomar o lugar do porteiro. Não faz sentido. É lógico, meu amigo, que essa pergunta que você colocou dessa forma tá errado, sim, tá aberto, errado, etc. A gente não entende. Mas o contexto que você coloca precisa de mais explicação. E aí eu deixo um recado pro nosso amigo síndico. Estavam falando de ata de assembleia agorinha. Texto não é contexto. Ao registrar a sua ata de assembleia, coloque o contexto, porque o contexto vai mostrar a realidade daquele momento. Você responde aí, 5 anos prestando conta. Então, se o contexto ficar fora da sua ata de assembleia, fica que nem a pergunta do meu amigo aqui. Nesse contexto, o síndico está abusando de poder, mas com certeza tem algo que ele não falou para o síndico estar passando essa dificuldade aí. Isso aqui é tão sério. Uma vez eu entrevistei uma síndica, ela comentando que na época não era síndica, né? Foi mudar e o único dia que ela tinha para mudar era domingo.
E a mulher queria proibir ela de mudar. Só que ela mudou, né? Eu falei, a única penalidade seria... As convenções que proíbem, né? Não, mas beleza, você mudou... Por causa do descanso coletivo. Mas aí você pode multar, mas você não pode proibir. Porque aí se ela cometeu uma ilegalidade, e aí vem a penalidade, né, doutora? Agora, proibir você não pode, que é o direito de vida da pessoa. Não, proibir a entrada e saída. O síndico não tem poder de polícia, né? O síndico não tem poder de polícia. Então, assim, ele pode embaraçar, ele pode dificultar. Atrapalhar, ele pode dificultar. Mas impedir, não. Mas impedir é muito difícil. Peraí, você não entra aqui? Mas eu já vi casos, tá? Sempre. Aqui você não entra. Não, mas eu também vi já muita audácia de condômino virar para síndico e falar assim, multa. É difícil. Como é que é? Multa. Fala aí de novo. Multa. Pediu, recebeu. Toma-lhe multa, velho! Toma-lhe multa! Audácia! Que audácia! Isso é bom demais! Pode multar. Só que aí você monta só uma, eu queria mudar umas 10, porque o bonito desse merecia umas 10. Eu como síndica... Mas, ó, gente, Vai montar uma para 10h15, uma para 10h30, uma para 10h45. Arranja 10 motivos. 10 motivos pra multar o cara. Mas tem que ter cuidado, porque senão pode caracterizar perseguição, viu, aí síndico? Já era. Fique esperto. E também ter reciprocidade. Se você é condômino e tá perseguindo seu síndico, cuidado também. Outra coisa importante, pessoal, nesses casos que a doutora falou aqui, uma coisa importante, quando é violência doméstica, Sim. Como é que é o documento? A Maria da Penha, a ordem de... Restrição. Isso é muito bom. Isso é importantíssimo, amigão. Sim, tem uma situação dessa, pro bloqueio na hora. E outra coisa, você que é morador, que tem uma restrição, comunica o porteiro, comunica o vizinho. Não é vergonhoso, se evita, você salvar a vida. É vergonhoso para ele que reclama. Para você é elogiável. Porque toma cuidado, tem síndico respondendo processo por isso. Você tem que seguir a medida e se gerar risco para outra vida, você responde solidariamente. Aí é que é o problema. Se você for omisso, a gente tem um problema para resolver. Em muitos casos... Não vamos ter problemas, acontece, né? É a grande questão. Em muitos casos, você pode ficar naquela dúvida emocional. Faço ou não faço? Olha, judicial, você executa. Lei não tem emoção. Lei não tem emoção. Nenhum condomínio vai... mas ele achou que não. Não. Você recebeu a ordem, cumpre. Você discorda dela? Ok, você tem o direito, procura o seu advogado, vai lá, vê o que você pode fazer sobre isso. Sem esse amparo, se você não age, e nesse tempo que você não agiu, que você titubeou, acontece um problema, a pessoa é agredida ou qualquer coisa similar, essa responsabilidade pode recair sobre você. E tem várias variações que podem acontecer ao longo dessa medida protetiva em vigor, que o síndico precisa analisar o comportamento dos moradores e informações novas. Então, se você tem seu jurídico aí no condomínio, acione, bote ele do seu lado para poder te dar maior tranquilidade para passar por isso. E tem outra, hein? A doutora falou, tem a reversão, né? Você que tem condomínio aí, que fala mal de você, que aponta o dedo, que gera prejuízo à sua imagem enquanto gestor da edificação, você também tem seus direitos e o morador tem que entubar. Não pode falar publicamente mal do síndico, condenando, principalmente levantando falsas alegações, no intuito de mitigar a honra, não é assim, doutora, que chama? No intuito de mitigar a honra. Então, cuidado, você que está no grupo do condomínio, dizendo que ninguém faz nada aqui, que o síndico não trabalha, que isso aqui está agasalho. Cuidado, direito de imagem, severo. Vamos que vamos então aqui, ó. Tá, vai. Você tá até rindo, você tá até rindo aí. Não, porque esse dia foi engraçado. Já falaram mal de você? Fala aí, desse jeito? Já. Eu sou o cara que fale bem, fale mal, mas fale de mim, né? Thiago, você lembrado. Tem inteligência emocional para lidar com isso. Eu tava concorrendo no condomínio, né? A pergunta foi... Tinha 5 candidatos, né? A pergunta era... mandaram as perguntas, a gente tinha que responder. A pergunta era... Se alguém falar mal de você no grupo do WhatsApp do condomínio, se alguém levantar a calúnia, falar falso, como é que você vai fazer? Eu falei, simples, comigo isso não vai acontecer. Como assim? Porque não vai existir grupo do condomínio. Então eu já corto mal pela raiz. Não, e deixa eu te falar uma coisa. A gente passa por isso. Não, tem mais 50 perguntas, depois não deu, ele pediu pra gente fazer por escrito, aí depois ia ter eleição. Já vai concorrer ainda. Era só uma sabatina, né? E quando eles pedem, Thiago, pra gente criar um grupo dos moradores aberto? Isso é problema, gente. Isso é problema. É só pra perder energia. E outra coisa, se os moradores querem criar o grupo, eles criem, é uma prerrogativa deles. Exato. Isso não é produtivo. Proibir, né? Isso não é produtivo para a administração. Para a administração é produtivo um canal que possa auxiliar no
compartilhamento de informações. Isso. Mas você deixar um grupo aberto, onde às vezes você não consegue acompanhar. Por exemplo, eu tô aqui com o Thiago, com o Diógenes, nós estamos gravando o programa. O WhatsApp tá aqui rolando. Se alguém tiver num grupo do condomínio passando uma situação emergencial e eu tô dentro desse grupo. E outra Não coisa, é? assim, Olha o problema. Gente, ó, vou ser Olha o bem sério com problema vocês, né? É. A gente tem os corajosos. Tem. Os protetores no grupo WhatsApp. Mas não tem coragem de vir falar pessoalmente. Eu sempre falo, uai, se você fala no grupo, você pode marcar uma reunião comigo e conversar, uai. E as pessoas, elas andam tão intolerantes, elas andam tão grosseiras, elas não conseguem entender que o síndico ele está cumprindo um papel que é determinado pela convenção e pelo regimento interno, pensando no patrimônio comum. Ele não está ali para te agradar, infelizmente. E aí você não foi atendido como você desejaria, porque era uma posição pessoal sua, não era uma posição da coletividade, e você criou ranço com o síndico, e agora você está perseguindo ele. Para com isso, entende? O síndico não fez porque ele quis, ele fez porque ele tem uma obrigação de zelar pelo coletivo e não pelo individual. Por isso que ele é síndico e não só condômino. As pessoas têm que começar a entender isso, Thiago. Não, e o pior? Entender, eles entendem, o negócio é aceitar. O pior, sabe qual é o pior disso tudo? Emocional. Que a pessoa vota para ter aquela lei. Porque ela vai lá, vai voltar na convenção. Aí quando é com ela, não, né? Não, ela votou para que ele seja daquela forma. Exatamente, e ela não aceita. É isso que eu tô falando. Ela não aceita. Ele vai lá e vota, e aprova, faz maior campanha no negócio. Quando é com ele fala, não, mas comigo não. Mas peraí, amigo, é condomínio, é direito comum, é todo mundo igual. É uma coisa que me entristece de forma considerável, é essa questão de crucificação de síndico, porque ele fez o papel dele de forma adequada. Crucifica o cara se ele estiver roubando. Crucifica o cara se ele estiver fazendo coisa errada. Deixando de fazer. Crucifica o cara se for alguma coisa que extrapole. Mas se o cara é certo e o cara só tá devendo, ele só tá fazendo o papel dele, aplauda. Você pode não aplaudir, mas pelo menos não degrina a imagem dos síndicos por aí. Ontem, síndico vou não contar é pra fácil. vocês aqui. Ontem Chego, fico bravo. Ontem eu arranjei alguém pra ter ranço da minha pessoa. Ai, bem-vindo ao Porque clube. o cara me ligou e falou: Thiago, eu não vou conseguir pagar o condomínio hoje, que vencia dia 10, né? O que você pode fazer por mim? Eu falei: nada. Mas como assim? Eu falei: é simples, eu não posso ir contra a lei, ué. Você não paga em dia, se não pagar em dia, o que eu posso fazer? Pagar com a multa. Thiago, dá pra você liberar pra mim? Eu falei: eu não posso liberar nada, realmente. infelizmente. Não é eu, é a Já lei. ele pede pra você pagar pra ele te pagar amanhã. Vai, tem gente que faz isso, tá? Aconteceu, tá? Vai nessa! Ô, Thiago, eu acho aqui que você recebe o prolabore junto com a gente dia 5, né? Então terá como você pagar pra mim esse boleto do condomínio pra eu pagar dia 12? Né? Ah, já vi a pessoa falar assim, já pediu. Já vi assim, vai falar assim: Thiago, eu tô aqui em São Paulo, velho, eu te mando o Pix. Eu falei: não. Pelo amor de Deus, tá aí teu boleto, paga aí. Pega teu boleto aí. Eu sou ordenador de despesas, eu não pago nada pros outros. Tem síndico que arranja sarna pra coçar. Tem. E paga pro condomínio. A próxima questão é isso. Síndico, não procure sarna pra coçar. Tá fácil. Já é complicado e você dá a brecha, velho. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu arrumar um problema. Olha só a situação aqui, Felipe. O título é: Síndico guardando bem móveis do condomínio em sua residência. O síndico do meu condomínio guarda os bens móveis do condomínio na casa dele, como equipamento e maquinário de limpeza, sem anuência do resto dos moradores. Isso é permitido, doutora Priscila? Deixa eu te perguntar, o condomínio tem onde guardar? É a primeira pergunta que eu faço. Ele tem onde guardar? Ele tem um depósito destinado à guarda desses equipamentos? Porque o que a gente vê muito por aí, Thiago, a gente tem que entender o contexto. Ah, Priscila, tem um depósito e ele guarda dentro da casa dele para fazer uso pessoal do maquinário comum. Tá errado? Tá errado. Priscila, ele guarda na casa dele porque o condomínio não tem um quartinho e ele tá fazendo a gentileza de fazer a guarda e se responsabilizar por aquele maquinário porque o condomínio não tem uma infraestrutura para poder colocar o maquinário. Vê que é a mesma situação sobre perspectivas diferentes. E aí você consegue, eu tenho certeza que você também aí conseguiu entender o que é certo e o que é errado. É sobre isso, é o raciocínio acerca da situação. Doutora, Felipe! Mas aí... Felipe! Fala pro teu síndico criar um cantinho lá, construir um quadradinho e guardar isso lá.
Ele tá sendo legal, bacana, mas vocês não querem. Pronto. Tá sendo legal de guardar na casa dele, né? Eu fico pensando o seguinte... Eu não faria isso, né? Mas... Como é que será, né, Thiago? Tô falando aqui ironicamente, né, gente? Como é que será essa questão do síndico guardar os móveis do condomínio na casa dele? Dependendo do móvel, do equipamento, ele não pode usar no próprio apartamento, sabe? Não tem um inventário do condomínio. A pergunta é, meu caro, se você que está do outro lado, existe no seu condomínio um inventário de tudo que o condomínio tem? Equipamento, ar-condicionado, TV, essa coisa toda? Porque o síndico ele é quase um fiel depositário, não é verdade? Se a gente for olhar assim... Você pega tudo do condomínio, quando o outro síndico sai, vamos juntar aqui, ó, o secador, a máquina de lavar, a máquina de não sei o que e tudo. Tá aqui, ó, isso aqui tô entregando para você que era do condomínio. Aí, na minha visão, no jeito que eu ensino pro síndico, tem lá a nota fiscal, a garantia, o prazo, tudo direitinho, porque ele vai passar a cuidar desse patrimônio. Sendo bens móveis ou imóveis, o inventário é saudável. Por isso que não vejo muito sentido ele guardar na casa do síndico. A edificação, Thiago, por si só tem que ter condições de acomodar os seus equipamentos de necessidade de manutenção e limpeza. Vai falar, depende. O que você acha? Você concorda comigo? Se o negócio é do condomínio, for comprado pelo condomínio, tem que ter lugar no condomínio para guardar aquele equipamento. Mas às vezes o condomínio é pequeno, né? Eu vou dar um exemplo. Porque senão cada síndico que entrar vai ter que botar no quarto, na sala, às vezes o cara não tem espaço, e aí? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu moro num condomínio horizontal com 8 unidades habitacionais. 8, lá não tem uma área comum. Não tem um quartinho da área comum. Entendi. O nosso acordo de cavalheiros entre os condôminos é que cada um seja síndico um ano, porque ninguém quer. Porque não tem bucha, ninguém quer. E aí a síndica atual, ela faz o favor de guardar na casa dela o aparelho de cortar grama, o soprador do condomínio, os balancetes que agora nós vamos migrar para o meio digital para poder fazer o encerramento, as atas de assembleia, tudo fica guardado na casa dela, tá certo? É o ideal? Na minha percepção não é ideal. Precisa de uma área comum compatível. Mas... eu acho que é uma área vai organizando, né? Mas a gente vai organizando a casa. Chama a gente lá que a gente faz um estudozinho de viabilidade, cria um quartinho do condomínio, bota a chave. Já estão arrecadando taxa extra pra fazer. Vendo como tem solução? Tá vendo como tem solução? Tem solução, gente. É por isso que eu tô falando. Mas é provisório, por enquanto tá lá. É provisório, por isso que eu acho fera estar com ela aqui. Porque é provisório. Tem como fazer. O condomínio foi edificado para ser utilizado sem interferência na casa dos moradores. Ou está comprando equipamento demais, bens a Deus, tem prosperidade, está sobrando dinheiro, né? Ou está comprando trem que não precisa, também tem dinheiro. Ou está desorganizado nos espaços de área comum. No livro aqui, ó, eu falo exatamente sobre uma dessas coisas. Aqui, Tiagão, tem um exemplo aqui do Carlos. Lembra da polêmica do negócio de pegar fogo aqui em Brasília, que o Carlos tinha uns equipamentos dentro de uma área que era um quartinho, aqueles quartinhos de leitura da SEB antigo? Aí começou, bota uma mesa, bota uma caixa de projeto, bota uma escada, debaixo da mesa tinha um botijão de gás. Quem Deus. Trocou a tomada, tá aqui no livro, foi o zelador, trocou aquela tomada, não tem a vermelhinha? Não tem aquela tomada vermelhinha, que é de potência maior para máquinas mais pesadas? Ele foi lá, só puxou o fiozinho, ligou lá, colocou princípio de incêndio. O restante da história está no livro aqui, ó. Mas foi um susto pro cara, o cara administrador de empresa, tomou o maior susto com 15 dias que estava no condomínio, sobre um princípio de incêndio na unidade dele, e ele poderia ser responsabilizado, porque o quartinho estava abarrotado de coisas que não precisava, né? Pedaço de colchão, botijão de gás debaixo da mesa. Bombeiro chega lá e fala assim: Tiago, você poderia ter sofrido um efeito de explosão nesse quarto por conta desse bujão. Porque mesmo que pegou fogo, o pessoal conseguiu apagar com o extintor, já tinha chamado o bombeiro. Risco, então, o bombeiro foi, fez o rescaldo. Quando o bombeiro faz rescaldo debaixo da mesa onde o colchão derreteu, estava o botijão de gás. Olha. Então, por pouco. E aí ali dentro era o quê? O quadro geral de energia daqueles antigos. Sei. Pronto. Então, tem que ter espaço para os equipamentos do seu condomínio e tem que fazer inventário. Quando você pegar e receber seu condomínio, vai olhar todos os buraquinhos, os quartinhos, os puxadinhos. Alto de vistoria. Entendeu? E ver tudo que tem e segrega e organiza de uma forma como o Diógenes falou, de uma forma organizada e que te dê respaldo do que você está assumindo. Porque senão, se você também não tomar essa cautela, amanhã, quando você for entregar a sua gestão, ou dentro de uma ata de assembleia, numa deliberação assemblear, um condomínio vai falar assim:
Síndico, você viu que o condomínio comprou há 6 meses atrás uma furadeira? Eu não vi ela no acervo. Você olhou? Não. Aí ele vai falar assim, olhei, porque eu fiz o laudo de recebimento de tudo, inventário. Não fiz. Aí você tem uma situação jurídica complicada para resolver, porque você tinha dever de olhar. Aí. Vamos lá, próxima pergunta. Última pergunta do meu amigo Bruno. O título é Entrada colado de veículo, infração ou permitido. Aí ele fala, a convenção do meu condomínio dispõe no artigo 63. É dever do condômino ao sair e principalmente ao entrar que aguarde o portão de garagem fechar. Aí fala artigo 36. Os portões de garagem permanecem fechados durante 24 horas, sendo abertos pelos condôminos por controle remoto ou por meio instituído pela administração do prédio. Aí fala. Recentemente, 2 veículos entraram colados, sem aguardar o fechamento do portão. A síndica e o jurídico alegaram que não há previsão de advertência ou multa, pois a norma não menciona expressamente que os 2 carros não podem entrar simultaneamente em ambos registros entraram por tag. Minha dúvida, a interpretação de que cada veículo deve aguardar o fechamento do portão é clara. Essa conduta fere a segurança e pode ser considerada infração. Quais medidas cabíveis para garantir isonomia e cumprimento da convenção, doutora, nesse caso? Bom, Thiago, a gente não vê aí um dispositivo que fala expressamente do carona. Isso é fato, pelo menos não foi trazido dentro da pergunta, conforme a gente analisa aí pela sua leitura. Outro ponto é que há um desaconselhamento que os carros entrem em sistema de carona por conta do risco de colisão. Geralmente... Ou saber também quem é a pessoa, né? Quem é o e aí, porque ele falou que as 2 tags foram identificadas, ele ainda relata. Então os 2 é morador, né? Então os 2 são moradores. Aí o que eu vejo é mais um risco de estragar um portão, de aborroar um carro, do que o risco de seguido. Então, o que o síndico pode fazer? Não tem uma previsão expressa nesse sentido, ele pode trazer uma deliberação assemblear, fixar essa regra com a previsão de multa. Ou ele pode criar campanhas informativas dentro do condomínio e advertir o morador que entrou na carona que esse tipo de conduta não é eficiente para que se mantenha a segurança dos dispositivos da garagem. E aí ele vem com uma advertência, prezando pelo princípio da segurança. E assim, a doutora falou uma coisa importante, pessoal. Informativo, uso informativo. Quanto mais informativo, melhor é. Pra gente levar para a comunidade a cultura, a informação. Às vezes não é só sobre a punição, é sobre você informar aquela pessoa. Às vezes ela fez sem maldade. Sem maldade. Né? Então, e correu o risco e colocou os dispositivos do condomínio em risco. Então, uso informativo, gente. Quanto mais, melhor. Você pagar administrador é para isso. É para você ela criar informativo para você. Para ela te orientar, né? De entrar um na sequência do outro aí, o pessoal tem que entender um pouco da lei da física, né? Porque se você está entrando na garagem, de repente você tem que frear, o carro que está entrando junto vai colidir com você automaticamente. Então, mantenha a distância mínima de segurança sempre. Entrar na garagem dessa forma aí, Thiago, se tiver uma criança passando, uma bicicleta, uma pessoa limpando, já viu quantas vezes você vai entrar na rampa, o zelador está limpando? Verdade. Aí entra um, o outro vai em cima, né? Registra as 2 tags lá, mas vai aumentar o risco. Para que essa necessidade? É isso que eu explico. Você não está correndo esse perigo todo, vai, fala sério. Outra coisa importante. Gente, saiu do condomínio, espera o portão fechar, pelo amor de Deus. Dá uma olhadinha. Pode entrar um bandido, pode acontecer alguma coisa. Então, assim, eu vejo que a pessoa sai de uma vez. Às vezes o portão pode não fechar. E lembrando, você apertou, saiu. Se o portão não fechou, acontecer alguma coisa, você é o responsável. E outra coisa, você está entrando na sua casa, meu amigo. Você está saindo da sua casa. Exatamente. Você está saindo da sua casa. De novo, você está saindo da sua casa. Se acontece alguma coisa ali, se entra alguém, está entrando na casa de quem? Do vizinho, mas teu apartamento não é lá? Aí complica a sua vida e o outro. Então tenha paciência. Eu sei que está corrido, né? A gente está com esse negócio do Brasil, é um dos países com mais altos índices de ansiedade, etc. Mas também vai vir uma cura por aí. Essa cura começa por você entrar com calma em casa, sair com calma de casa, vai deixar a sua residência melhor, onde você deixa os seus filhos, a sua esposa, né? Ou você deixa o seu marido, os seus filhos, sua casa, o seu cachorrinho, que seja, o negócio é cachorrinho, né? Gato. Deixa com segurança, chega com segurança. É 2 questões assim, fundamentais, né? Saber chegar e saber sair. Olhar pro próximo, né? E outra coisa, gente, pelo menos, beleza, eu tô saindo para trabalhar, o portão não fechou, liga, avisa pro porteiro.
Esse dia eu tava lá em casa, zelo, né? lá no meu condomínio tem 2 entradas, né? E a uma entrada não tem porteira, a outra frente tem. Eu saí, vi e achei estranho. Falei, tá aberto. Dei a volta, falei, ó, porteiro, acho que tá, o portão lá tá estragado. Tá, obrigado por avisar. Porque às vezes a gente vê as coisas acontecer e a gente nem comunica. O básico para que seja resolvido, né? E, Thiago, outra coisa que é assim, nenhum administrador, nenhum síndico fica 24 horas por dia dentro do condomínio. Os moradores fazem aquele ambiente da melhor forma possível. Então, a nossa sugestão é que cooperem para o bem. Como é que é o bem? Fazer exatamente o que você fez. É auxiliar. Fulaninho, aconteceu isso aqui. Por exemplo, eu tenho vários condôminos onde eu sou síndica que colaboram com a minha gestão. Eles falam assim, Priscila, aconteceu isso aqui na área comum. Obrigada, eu vou verificar as informações e vou tomar as medidas pertinentes. Por quê? Porque aquilo ali pertence a todo mundo, Thiago. E aí, como você recebe bem, não é que você está estimulando o dedo duro, entendeu? Não é sobre isso. É sobre você informar que algo precisa ser corrigido. Corrigido, e melhorado, otimizado. Exatamente. E cada um tem uma visão. Às vezes a visão do que você acha que é uma coisa simples, um sensor nessa escada aqui, nesse ponto aqui, ia ficar melhor do que lá na frente, porque a gente vai chegando, gera uma logística melhor. São coisas que quem vai nos falar, né? Quem vai falar isso pro gestor é quem reside. E se a gente puder fazer isso para melhorar a qualidade de vida, eu duvido o síndico que não vá fazer se for uma coisa simples. Porque não é só a questão de ficar fazendo ou inventando coisas. Você pode dar um pequeno ajuste, uma pequena melhoria e gerar uma grande modificação, né? E a gente também evolui o tempo todo. O quanto você aprendeu de lá para cá sobre a pandemia? Só de botar máscara, tirar máscara e comportamento social modificou. Você está vendo ali no seu condomínio como gestor da edificação. Custa você se empenhar, dedicar um pouco a mais, olhar com carinho? Né? A verdade é isso que estão esperando de você. E quando você vai lá para a mãozinha, eu vou ser síndico, eu quero ser eleito, por isso, é exatamente essa promessa que você faz. Bom demais! Então, na reta final do nosso bate-papo, quero agradecer quem esteve conosco até agora na rede SPTV, toda terça e quinta-feira, 18 horas. Esse horário para a gente poder falar do universo condominial, milhares de pessoas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vai lá no YouTube, é Inteligência Condominial, tem vários programas, várias playlists. E quero parabenizar o amigo Diógenes, Engenharia Condominial. É um livro bacana, acho que é uma área importantíssima para nós síndicos. E eu todo ano faço obra, eu sei como é que dá trabalho fazer obra e como é importante ter esse conhecimento aqui para a gente sair de vários apuros, né? Vamos lá, amigo Diógenes, 10 segundinhos para você fazer as suas considerações finais. 10 segundinhos. 10 segundos. Tanto de assunto bacana que a gente debateu aqui, né? No contexto geral, o papel do síndico tem mudado significativamente todos os anos. Estamos aqui com um síndico de 10 anos, a doutora Priscila tem 5 anos, que é síndica, advogada, quer dizer, mudou muito e você tem que se atualizar. Eu coloquei aqui o novo papel social do síndico nesse livro, tem um link aí no YouTube, tem a gente lá no canal @condominial-engenharia e está à sua disposição. Ferramentas de gestão condominial focada na gestão do patrimônio. Doutora Priscila, suas considerações finais. Queria só agradecer você que ficou até o final aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo, né, Thiago? É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Valeu, abraço.